ou o grupo não está maduro para eleger a chapa que você acha que é a melhor, supondo que ela seja a melhor. O grupo não está maduro e elege aquela chapa que ele acha mais conveniente. Nós não temos essa hombridade de poder trabalhar na causa, experimentando uma atuação na casa, abrindo mão do nosso personalismo. Nós queremos valer a nossa dor de ter perdido uma votação enquanto chapa. Então, isso é um problema que nós enfrentamos no movimento espírita. Assim como há aqueles em centros espíritas menores que funcionam assim. Tem aquela pessoa que gere o centro e ninguém quer participar, e ninguém quer, porque todo é o centro espírita modelo cabeça-pescoço. Não tem reuniões de estudo sistematizado, é uma reunião que tem reuniões à moda de culto. E um grupo espírita lá funcionava nesse estilo lá. E o companheiro, a cada eleição, não tinha ninguém que queria compor. E ele era guindado a presidente. Até que um dia ele pegou, segundo o estatuto rezava, não apresentava-se nenhuma outra chapa. Ele pegou, compôs 2 chapas e se tirou das 2 enquanto presidência. E, naturalmente, implicou numa votação e uma das chapas ganhou. E ele ficou de fora. Foi um desastre para o centro espírita. Então, isso é uma outra recomendação que eu gostaria de propor à guisa de reflexão. Não é a pessoa que está fazendo uma gestão que não possa ser reeleita, porque às vezes é muito saudável se ela está fazendo isso. Uma boa gestão. E a gente às vezes quer abrir mão por abrir mão. Não é abrir mão por abrir mão. A gestão está sendo boa, há pessoas que possam fazer melhor, se não podem. Então, uma eleição que reeleja alguém para o cargo eletivo nas diversas posições, é perfeitamente admissível e saudável. Naturalmente que o Estatuto procura dar maior dinamicidade à casa, dando um tempo de reeleição para que se não cristalize uma gestão que, por melhor que seja, ela traz o perfil daqueles que gerenciam na conta de gestores. Então, uma mudança, pelo menos das posições dentro da diretoria, é também saudável. Mas não podemos ficar na posição oposta de brigando porque eu quero ser presidente. Eu vou trabalhando o ano inteiro para ser presidente. Eu não estou trabalhando para Jesus. Eu não estou trabalhando para o centro espírita, em prol da causa que se manifesta na casa. Eu estou preparando para poder atender os meus desejos egóicos. É um desejo de poder que bem lembra alguns lances da política partidária. Mas Satã foi a última proposição. Sabendo que Jesus estava naquele jejum demorado, disse, fazendo menção também à história do seu povo, a necessidade que ele teria de poder transformar naquela circunstância as pedras em pães e matar a sua fome. Algo que Jesus contrapropõe. Nem só de pão vive o homem. Há na nossa terra uma ciência econômica pródiga. Mas temos aproximadamente mais de 1,5 bilhão de pessoas, a 2, que experimentam as agruras da fome. É impressionante olhar agora, como estava podendo contabilizar, a renda per capita da Holanda, tanto quanto da Alemanha, que perfaz, dentro da estrutura posta nos nossos dias, de 25 mil reais, traduzindo de euro para reais, por pessoa, para cada holandês e para cada alemão. Mas de Gana, o país que está numa posição muito aquém, num continente que está sempre a reboque da economia mundial, esse valor, ele se distancia e a quantidade de recursos por pessoa no país de Gana, na África, a renda per capita, ela não alcança o nosso salário mínimo. Dá um pouco menos de 300 reais por pessoa e por mês para que a pessoa sobreviva. Essa é a desigualdade que está posta. E ali estamos falando de renda per capita, porque em Gana tem aqueles que gananciosos
Ganham muito. E a miséria está posta ali. Como há um apartheid econômico também na Holanda, também na Alemanha, que é o país mais rico do continente europeu e que sustenta a moeda, o euro, na atualidade, bancando de uma certa forma ali o blackout que se estabeleceu na Grécia e na ameaça que se estabelece nos países pobres. Lá os alemães agora retardaram mais o tempo de aposentadoria e começou a surgir uma crise interna entre os alemães porque eles estão tendo que trabalhar para sustentar os gregos. E aí começa a surgir o problema do egoísmo. Porque quem deveria fazer isso conjuntamente eram os gregos. Mas a aposentadoria grega foi lá para os alemães, que agora têm que trabalhar mais 5 anos para se aposentarem, a fim de equilibrar o euro dentro do continente europeu. É assim que nós vamos olhando e nos reportamos ao Evangelho quando Allan Kardec insere uma página belíssima dizendo que quando as nações se relacionarem como as províncias de um mesmo império, o excesso de um atenderá à escassez de outro, e todos poderão dispor do necessário. Demonstrando, diz ainda lá na página, que a terra é pródiga e há de propor e de produzir recursos para atender todos os seus filhos. Mas vá aqui em Campo Mourão, na periferia, e veja como tem gente experimentando, abaixo da linha da pobreza, a miséria, incompatível com a condição das leis de amor. A diferença das classes sociais, como bem disseram os espíritos a Allan Kardec, quando indagou dos espíritos, na questão lá 805 e subsequente, quando vai tratando da desigualdade social, eles perguntam, é lei de Deus a desigualdade social ou do homem? Os espíritos diziam, do homem, não é de Deus. Fazendo claro, quando os homens puderem ser regidos por a lei de amor, justiça e caridade, numa sociedade regida nessa perspectiva, ninguém haverá de morrer de fome. Essa organização social, na perspectiva do cristianismo, impede que possamos experimentar a escassez. Mas qual cidade, de qual país não tem miséria? Eu tive a oportunidade de, visitando os Estados Unidos, ver os guetos, aonde havia miséria, na economia número 1 do mundo. E as pessoas experimentando miséria. Naturalmente, que não é na mesma extensão que tem no nosso país, que é a 8ª economia do mundo. E quanta miséria tem no nosso país. O pão, na fala proposta por Jesus, na perspectiva da sugestão de Satanás, pode se transformar numa pedra, atirado ao outro. Ou quantos pães nós damos nas nossas atividades sociais que representam verdadeiros ácidos, porque são dados com ostentação, são dados com empáfia. Os pobres ficam do lado, os trabalhadores espíritas ficam do outro. Os pobres fazem linha indiana e os trabalhadores ficam aqui em grupo. E requisitam paciência para os necessitados, que às vezes estão inquietos. Meus irmãos, tenham paciência. A fome não tira fé.